Então, tudo certo. Se vocês tiverem alguma dúvida, fala no microfone, certo? E aí eu vou para o chat para olhar as mensagens. Então, vamos pegar aqui essa primeira questão, ela é sobre o conteúdo de coordenadas polares, para descrever o movimento de uma partícula. A gente vai ver aqui nesse problema, é um avião. Descrever o movimento de uma partícula em duas dimensões. Aqui a gente está em duas dimensões. Tem esse mesmo problema em três dimensões. E aí vocês podem, a partir desse, explorar o de três dimensões também, né? Para quem já viu, já leu alguma coisa, vai ficar mais tranquilo, né? Então a gente vai usar as coordenadas polares para descrever esse movimento e resolver encontrar aqui no problema, ele pede os valores de R2 ponto, θ 2 pontos. Então o problema ele diz o seguinte: na parte inferior de uma acrobacia aérea, na qual o avião descreve um círculo em um plano vertical rθ, a uma altitude de 400 metros, o avião P tem uma velocidade horizontal de 600 km por hora e nenhuma aceleração horizontal. O raio de curvatura da trajetória é 1.200 metros. Para o radar de arrastamento em O, determine os valores de R2 pontos e θ 2 pontos. Eu vou mudar a cor da caneta, eu sempre usava preta, eu vou mudar para ficar um pouco diferente agora. Então, esse raio de curvatura da trajetória de 1.200 metros é o raio dessa trajetória circular que o avião faz no plano vertical rθ, certo? Então, esse raio está por aqui, 1.200 metros. Então, o avião está nesse ponto com a velocidade horizontal de 600 km por hora. Aqui a gente tem essas distâncias, 400 metros na direção Y, 1.000 metros na direção X, para a gente poder encontrar, com essas distâncias a gente encontra o ângulo e encontra o R. A coordenada R do avião, que está no ponto P, em relação a essa origem que a gente vai colocar aqui no ponto O, que é onde está esse radar de rastreamento. Então, primeiro eu vou encontrar aqui alguns valores que a gente vai precisar usar, que é converter os 600 km por hora para a gente usar no sistema internacional, a gente usar a velocidade em metros por segundo. Então, 600 km por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Quando eu dividir, esse valor vai dar aproximadamente 166,67 metros por segundo. O valor do ângulo θ, esse ângulo θ vai ser igual a tangente a menos 1 de cateto oposto sobre cateto adjacente, que vocês podem olhar o triângulo da figura. O cateto oposto vale 400 metros sobre o cateto adjacente, que vale 1.000. Então fica tangente a menos 1 de 0,4. E quando eu efetuar esse cálculo, ele vai me dar aproximadamente para esse ângulo um valor de 21,8 graus. Então encontrei o θ e ainda com essas distâncias eu posso encontrar qual o raio R que o avião faz aqui em relação à origem do sistema. Eu tô trabalhando com coordenadas polares R e θ, certo? Mas aqui eu estou falando também em relação a um sistema que eu posso colocar aqui um sistema também XY e comparar, certo? Porque normalmente, como a gente trabalha com XY cartesiano, a gente pode pegar as coordenadas R e θ e também comparar com coordenadas no plano cartesiano. Então, o valor do R, vou usar o teorema de Pitágoras e encontrar quem vai ser R. R é igual a raiz do quadrado
das componentes, né? Que é a componente de 400 metros e a componente de 1.000. Então, fazendo isso, eu vou encontrar 1.000, 10 a terceira ao quadrado, mais 0,4 vezes 10 a terceira, que é para o 400 ao quadrado. E então eu efetuo esse cálculo. Essa cor azul tá legal para todo mundo? Tá visível ou é melhor o preto? Tá ok, professor. Certo. Então eu efetuo esse cálculo aqui. E efetuando esse cálculo eu vou ter raiz. Aqui fica 10 a sexta mais 0,16 vezes 10 a sexta. Então eu coloquei tudo para ficar em potência de 10 a sexta, certo? Porque então eu posso somar. Fica 1 vezes 10 a sexta mais 0,16 vezes 10 a sexta, então vai ficar 1,16 vezes 10 a sexta. Então o R, então aqui fica mais fácil tirar a raiz. 10 a sexta aqui vai ficar 10 a terceira, então aproximadamente 1,08 vezes 10 a terceira metros. Então tá aqui o R. Então, tendo essas grandezas, agora eu posso partir para descrever a partícula, o avião, que eu vou trabalhar ele como sendo a partícula, e descrever as coordenadas dele, descrever as coordenadas, a posição, velocidade em coordenadas polares. Então, para coordenadas polares, o vetor posição dele é o vetor R, que é o módulo de R, vezes um vetor unitário na direção R. Aí a gente relembra. Coordenadas polares eu tenho a posição. Para descrever a velocidade, a fórmula é R ponto, que é a velocidade na direção R, vezes um vetor unitário na direção R, mais R θ ponto, vezes um vetor unitário na direção θ. E para aceleração em coordenadas polares, aí a gente tem R dois pontos, menos R θ ponto ao quadrado, essa é a componente R, e a componente na direção θ é o R θ dois pontos, mais 2R ponto, θ ponto, na direção θ. Então, a primeira coisa que ele pede aqui no problema, ele pede R dois pontos e θ dois pontos, certo? Então, como ele pede aqui as coordenadas que envolvem as derivadas segundas, então a gente vai partir para a aceleração. Mas antes de chegar na aceleração, que envolve as derivadas segundas, a gente tem que primeiro explorar a velocidade para encontrar o valor de R ponto, θ ponto, porque R ponto e θ ponto a gente precisa também para, aqui, se vocês olharem para a fórmula para aceleração, a gente, além das derivadas segundas, tem esses termos que envolvem as derivadas primeiras. Tem o θ ponto e tem o R ponto também. Então, por isso a gente vai partir primeiro para a velocidade. Então, partindo para a velocidade, aqui a gente tem, olhando para a figura e vendo aqui como está sendo a trajetória do avião, você tem que nesse ponto onde ele está com 600 km por hora,
O 600 km por hora, que é o 166,67 metros por segundo, ele está na horizontal, na direção x. Então, a gente tem que decompor essa velocidade nas componentes r e θ. Então, você tem um v, e olhando para a figura, a gente tem o ângulo θ, a gente já encontrou. Então, você vai ter uma componente na direção r, que é o VR. E o VR vai estar fazendo um ângulo de θ com V. E a outra componente é o Vθ. E aí, como as componentes formam um ângulo de 90 graus, esse outro ângulo aqui vai ser o ângulo de 90 menos θ, certo? Aí, com isso, a gente pode manipular as equações e encontrar quem vai ser R ponto e quem vai ser o θ ponto. Por quê? Porque o VR, a componente R é o V cosseno de θ. E a componente θ, o Vθ, o Vθ, olhem para a figura, porque é o seguinte, esse Vθ, ele está na direção contrária ao vetor unitário θ. Os vetores unitários r e θ, como é que eles são definidos? Eles são definidos as direções deles, né? Aqui não tem muito espaço, eu vou fazer aqui embaixo. E depois eu vou partir para o outro quadro branco, certo? Então, nesse quadrado aqui está a origem do sistema, aqui tem um R, aqui é o ângulo θ. Então, eu defino os vetores R e θ, o vetor é θ está nessa direção, e o vetor é R está nessa direção. Então, a minha componente Vθ está na direção oposta ao θ. Então, a componente Vθ vai ser negativa. Então, aqui vai ter menos V seno de θ, para a componente Vθ. Então, vou pegar essas duas equações, vou para outro quadro, e aí a gente explora para encontrar, junto com as coordenadas polares, porque eu sei que o VR, pegando a componente V em coordenadas polares, que é o R ponto é R, mais R θ ponto é θ, o VR é R ponto, e o Vθ é R θ ponto. Mas como eu encontrei anteriormente, o VR ele é igual a o V cosseno de θ, e o Vθ é igual a menos V seno de θ. Eu já sei quem é o ângulo, sei quem é o R, então eu posso juntar essas equações, o VR é R ponto, então eu sei que R ponto vai ser igual a V cosseno de θ. Então com essa equação eu já encontro o R ponto, porque o V já foi calculado, que é 166,67, vezes o cosseno de θ, que é o cosseno de 21,8. Então, com isso, o R ponto vai ser, efetuando o cálculo, vai ser aproximadamente 154,75 metros por segundo. E para outra componente, a componente θ, então eu vou ficar, o Vθ é R θ ponto, então o R θ ponto vai ser igual a menos V seno de θ. Que é igual, então fica menos 166,67 e multiplica o seno de 21,8. Então eu fiquei com R θ ponto igual a aproximadamente menos, efetuou esse cálculo, esse primeiro cálculo, vai ficar menos 61, aproximadamente
61,9. E agora, então, eu fico com R θ ponto igual a menos 61,9. Mas o R já foi calculado, que é 1,08 vezes 10 a 3. Então, o θ ponto é igual θ ponto é igual a menos 61,9 divide por R, que é 1,08 vezes 10 a terceira. E com isso, então, o θ ponto vai ficar aproximadamente menos 57,31 vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 3, tem aqui a terceira embaixo. Então ele vai subir negativo. Ou ainda θ ponto aproximadamente a menos 0,0573 radianos por segundo, que é a unidade para velocidade angular, certo? Que é o ômega. Então eu encontrei aqui R ponto e θ ponto. Agora eu posso partir para a aceleração para encontrar quais serão as coordenadas R2 ponto e θ2 pontos. Mas, de novo, quando eu for trabalhar com aceleração, eu vou ter que olhar o vetor aceleração, como eu fiz para a velocidade, pegar o vetor aceleração e decompor nas coordenadas R e θ. Então, eu vou ter que encontrar um AR e o Aθ, igual a gente fez aqui. A gente fez aqui para a velocidade. A velocidade ela está na direção x horizontal, certo? Olha para a figura como o avião está no movimento circular no plano r θ, vertical. Então, a coordenada para aceleração ela vai estar nessa direção vertical, em direção y vertical, que é a aceleração centrípeta envolvida no movimento circular. Então, a gente tem aqui o vetor aceleração está na direção y. E aí a gente precisa saber qual a direção que ele faz com... Vou olhar de novo para a figura. Para ver aqui qual vai ser o ângulo θ que ela vai fazer em relação aos componentes. Então aqui eu tenho A, aí a componente de A que vai estar na direção θ, está nessa direção, e vai ter também a outra componente de A que vai estar na direção R. Então tem um AR e um Aθ. E aí o ângulo que ela vai estar fazendo com as direções esse ângulo aqui com relação ao Aθ é o ângulo θ, né? Como é que a gente olha para a figura? Se você olhar para a figura aqui, você vê que a componente vertical, que é para aceleração centrípeta, ela vai formar um ângulo θ com a componente na direção R. Então a gente já tem um ângulo, já tem aqui as componentes, a gente pode estabelecer as relações, que vai ser a componente A na direção R vai ser o A seno de θ. E a componente de A na direção θ é o A cosseno de θ. Então, para usar essas equações agora, a gente só precisa encontrar o módulo de A,
que é o valor para aceleração centrípeta, que é o V2 sobre R. A velocidade vale 166,67. Então fica esse valor ao quadrado, divide pelo raio. Aí, como eu tinha falado, esse raio é o raio da trajetória circular do avião, como a gente vê na figura. É esse 1.200 que eu falei logo no início. Para não confundir com esse outro raio, que é o raio da coordenada do avião em relação à origem. Então o R vale 1.200. Então com isso o valor para A vai ficar aproximadamente 23,149 metros por segundo ao quadrado. Agora a gente pode encontrar o AR. O AR é a seno de θ, então fica 23,149. Multiplica pelo seno de 21,8. Então, para o AR, a gente tem aproximadamente 8,597. Metros por segundo. E o Aθ, não vou colocar unidade ainda, eu vou colocar a unidade só no final, certo? Aθ, então eu pego o valor de A de novo, 23,149, e multiplico agora pelo cosseno. Então esse valor vai ser aproximadamente 21,494. Então tem o AR e a θ. Agora a gente pode usar esses valores para encontrar o que a questão está pedindo, o R dois pontos e o θ dois pontos. Por quê? Porque eu sei que o AR, eu já mostrei aqui no outro quadro, o AR vai ser igual a R dois pontos menos R θ ponto ao quadrado. Então o AR eu já calculei, esse valor que eu tenho. O R já está calculado e o θ ponto também já está calculado. Substituo esses valores nessa equação e eu encontro o R dois pontos. Então o valor de AR vale 8,597, vai ser igual ao R dois pontos menos 1,08 vezes 10 a terceira, que é o valor de R, e vezes o θ ponto ao quadrado. E o θ ponto que a gente encontrou é esse valor menos 0,0573 ao quadrado. Então segue fazendo o cálculo e eu vou ficar com R dois pontos. Vai ser igual, você lá tinha um valor que era 8,597, que é o valor para o AR. Aí tem um valor negativo, que é o valor para o R θ ponto ao quadrado, o outro termo. Aí o outro termo calculado eu já vou passar para o outro lado da igualdade. E aí fica 3,546.
Então, o R2 pontos vai somar esses dois termos. E aí eu vou ter o valor de 12,14 metros por segundo ao quadrado. Isso é o R2 pontos, que é a primeira coisa que o problema pede. Aí, com a outra equação, eu encontro o θ 2 pontos. A outra equação para a componente θ da aceleração é o Aθ é igual ao R, θ 2 pontos, mais 2 R ponto, θ ponto. Essas duas componentes a gente encontrou daquela fórmula que foi colocada no início, que é a aceleração em coordenadas polares, ela é R2 pontos menos R θ ponto ao quadrado na direção R, mais R θ 2 pontos mais 2 R ponto, θ ponto, tudo isso na direção θ. Com a primeira a gente encontrou o R2 pontos, agora com a segunda a gente vai encontrar o θ 2 pontos. Então o Aθ já foi calculado, o valor de Aθ é 21, aproximadamente 494, igual a R, que é 1,08 vezes 10 a 3, θ 2 pontos, mais o 2R ponto, θ ponto, que é o 2 vezes o R ponto, já foi calculado também, está no outro quadro. Relembrando qual foi o valor que a gente calculou para o R ponto. Se vocês olharem, está aqui nesse quadro que está destacado, é 154,75. Eu não vou entrar no quadro, mas está aqui o valor. Então, 154,75 vezes o θ ponto. Também, o θ ponto a gente usou há pouco tempo, que é menos 0,0573. Então, com isso, eu posso resolver a equação. Então, eu vou ficar com 1,08 vezes 10 a 3, θ 2 pontos, vai ser igual a 21,494. Aqui tem um menos para esse termo. Esse termo aqui, quando eu multiplicar, ele vai dar aproximadamente 17,734. Negativo, porque tem um menos, né? Aí eu vou passar para o outro lado da igualdade e ele vai ficar positivo. Então, fica mais 17,734. Então, o θ 2 pontos vai ser igual a 21,494. Eu estou usando aqui 3 casas decimais no máximo, né? Mais 17,734 dividido por 1,08 vezes 10 a terceira. Então, θ 2 pontos chegou a aproximadamente 0,0363 radianos por segundo ao quadrado. Zero vírgula 0,0363, certo? Um valor de θ 2 pontos. Então, voltando aqui para o início da questão, ele pedia R2 ponto, A2 ponto aqui para aceleração, certo? E eu usei muito aqui a figura, né? Explorei a figura, mas eu precisei fazer o diagrama para aqui a velocidade, certo? Que é importante, vocês vejam. Quando eu fui trabalhar com a velocidade para decompor as componentes, eu tenho que fazer esse diagrama para decompor e saber exatamente quem vai ser a componente na direção R e na direção θ. Então, essa visualização do ângulo, qual ângulo que a velocidade faz com as direções R e θ é importante. Para essa questão,
Pode ser que algumas pessoas tenham mais dificuldade do que outras, mas ela é até mais tranquila em comparação com uma questão que esteja em 3 dimensões, porque essa aqui está em duas, né? Em 2 dimensões fica mais tranquilo de ver qual a direção que ela faz com direção R e direção θ. Se eu for para 3 dimensões, pode ser que fique um pouco mais difícil de ver. Mas eu precisei fazer esse diagrama tanto para a velocidade quanto para a aceleração e decompor a aceleração e a velocidade nas direções R e na direção θ. Esse tipo de raciocínio é semelhante, parecido com o raciocínio que a gente fez quando a gente trabalhou na mecânica 1 para encontrar as forças internas, por exemplo, para encontrar as forças internas na treliça. Porque você pegava a força e você decompunha a força em duas componentes, direção X e direção Y. E você precisava saber qual era o ângulo. Então, em algumas situações, a gente fez um raciocínio semelhante. É por isso que nas correções, quando eu falei depois, na aula seguinte, no semestre passado, eu falei sobre esse cálculo, porque não tinha como, muitas vezes, você calcular as forças internas na treliça se você não faz o diagrama de corpo livre para saber exatamente onde é que está o ângulo para você determinar as componentes. Quando eu falei isso, no semestre passado, eu estava me referindo exatamente a esse ponto. Esse cálculo, esse tipo de raciocínio que a gente precisa fazer. Então, esse problema é descrever o movimento da partícula em 2 dimensões. Então, aqui a gente não está analisando causa de movimento, não analisa força, certo? É só para descrever o movimento. Depois desse conteúdo, para descrever o movimento da partícula em 1, 2 e 3 dimensões, aí a gente parte a gente parte para o conteúdo de cinética, que aí a gente vai descrever, vai descrever o movimento através da segunda lei de Newton, e aí a gente vai usar força, resultante igual a massa vezes a aceleração, e aí a gente tem as equações envolvendo as causas, e aí você vai trabalhar com força, vai trabalhar também com outro formalismo de trabalho e energia, que você pode usar para explorar o problema, para encontrar velocidade, encontrar força também. Então, tem trabalho, definição de energia, energia cinética, energia potencial. Quando você trabalha com sistema conservativo, a energia vai se conservar. E são sistemas que têm, por exemplo, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. São dois exemplos de sistemas conservativos, então a energia se conserva. E tem também o teorema do trabalho e energia cinética. O trabalho igual a variação da energia cinética, você também pode ser explorado para resolver o problema. E por último, para descrever ainda, a gente usa também o formalismo, o conteúdo de quantidade de movimento linear e quantidade de movimento angular, para resolver problemas envolvendo a dinâmica de partícula e também sistema de partícula. O próximo problema que a gente vai ver aqui, então eu pulei um pouco, que eu não sabia se o tempo ia ser suficiente. Então, a questão do conteúdo de trabalho, teorema do trabalho, energia cinética, energia potencial, energia cinética, eu avancei e fui direto para a quantidade de movimento. Então, o próximo problema é sobre quantidade de movimento. Porque esse conteúdo também de trabalho, energia, vocês já viram em física fundamental e é um conteúdo bastante explorado. Então achei mais interessante a gente partir para esse problema. Esse problema é o 3/205 e ele envolve sobre quantidade de movimento linear. Então ele fala o seguinte, aqui a gente tem a figura, tem texto, no texto ele diz o seguinte, a partícula de 2,4 quilos se desloca no plano horizontal XY
e tem a velocidade mostrada no instante de tempo t igual a zero. Se a força F igual a 2 mais 3t ao quadrado dividido por 4 newtons, onde t é um tempo em segundos, é aplicada a partícula na direção y, iniciando no instante de tempo t igual a zero, determine a velocidade v da partícula 4 segundos após F ser aplicada e especifique o ângulo correspondente θ, medido no sentido anti-horário a partir do eixo x até a direção da velocidade. Então, o que está acontecendo nesse problema? Aqui você tem um plano horizontal. Certo? Então, o peso ele vai se anular com a normal aqui no movimento. É como se eu estivesse olhando uma mesa de cima da mesa, certo? Esse plano horizontal aqui é como se eu estivesse olhando a mesa de cima. E aqui eu tenho essa partícula que parece como se fosse uma bola de boliche, não, mas uma bola de sinuca, né? No instante t igual a zero, ela está nessa direção e vem com a velocidade v igual a 5 metros por segundo, como está mostrado na figura. Eu tenho aqui as dimensões que a gente pode encontrar o ângulo. A partir do instante t igual a zero, quando ela está com essa velocidade, eu aplico uma força F na direção y. Quando eu aplico a força F na direção y, o que é que eu percebo do sistema? Eu percebo que essa força na direção y vai fazer com que o movimento da partícula, que estava descendo, né, em direção ao eixo y negativo e x positivo, ele vai tender a não descer. Ele vai fazer um movimento que vai tender a voltar para as direções positivas de x e y. Depois a gente pode até analisar isso, mas o que o problema está pedindo é, eu aplico a força na direção y e ele quer que encontre a velocidade da partícula após 4 segundos que a força foi aplicada. E a força é essa força que depende do tempo. É o 2 mais 3t ao quadrado sobre 4. Então, olhando aqui para a fórmula para a força, vocês podem perceber que ela cresce um pouco rápido, à medida que o tempo cresce, ela cresce um pouco rápido. Que é com t ao quadrado. Então, para resolver esse problema, a gente vai usar o teorema do impulso e quantidade de movimento linear. Que é aquele teorema que, bom, está mostrado lá na aula que foi gravada, é integral somatório de f dt vai ser igual à variação na quantidade de movimento linear g. Então, o impulso vai ser igual à variação da quantidade de movimento linear. E vocês olhem que essa equação ela é uma equação vetorial. Então, ela é uma equação que, para eu trabalhar com ela de forma escalar, eu tenho que decompor, usar a componente na direção x e a componente na direção y. Porque eu estou trabalhando com um sistema em 2 dimensões. Se fosse em 3, eu ainda teria outra dimensão, outra direção, teria a direção z. Então, eu vou pegar as duas, essa equação e vou usar ela na direção x e vou usar ela também na direção y. Para usar essa equação na direção x e na direção y, eu vou precisar das componentes da velocidade. Porque aqui a velocidade, eu tenho ela nessa direção, que forma um ângulo com a direção x e com a direção y. Então, eu vou denominar esse ângulo aqui como sendo um ângulo alfa. E a partir desse ângulo, eu vou encontrar qual vai ser a componente. Essa aqui é v, a velocidade v, vale 5 metros por segundo. E a componente dela projetando na direção x, eu vou ter
uma velocidade inicial, que é por tempo t igual a zero. Esse instante que está mostrado na figura é o tempo t igual a zero. E a gente vai precisar calcular, encontrar v após o tempo t igual a zero, que vai ser no tempo t igual a 4 segundos. Então, no t igual a zero, que é o que está mostrado na figura, eu vou ter aqui, para o v, vai ter um v0x, e para o y eu tenho um componente aqui que é negativa, na direção y, que é o v0y. Então, olhando para a figura, eu posso calcular os componentes, eu sei que o v0x é o v cosseno de alfa, o v vale 5, v0x é o v cosseno de alfa, v vale 5, e o cosseno de alfa eu posso olhar pelas dimensões que foram dadas na figura. Eu tenho aqui um triângulo 3, 4, 5. Então, esse ângulo que eu mostrei aqui é alfa, esse ângulo aqui do triângulo que está mostrando as dimensões é alfa, certo? Então, o cosseno de alfa vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Aqui a gente tem um triângulo 3, 4, 5, né? Que é aquele triângulo retângulo que tem lado 3 e o outro lado é 4, a hipotenusa vale 5. Então, olhando para o triângulo, esse ângulo aqui vale alfa. E o cosseno de alfa, então, é cateto adjacente sobre hipotenusa, então eu só preciso multiplicar por 4 quintos. Então, cancelo 5 com 5, então eu vou ficar com V0x, vai ser 4 metros por segundo. E o V0y é o V seno de alfa. Então, eu vou ter 5 vezes o seno de alfa, e o seno de alfa é o 3 quintos. Eu cancelo 5 com 5, então eu tenho 3 metros por segundo. É o valor de V0y. Então, eu vou separar essas equações aqui. Agora eu vou partir para aplicar o teorema de impulso-quantidade de movimento na direção x. Eu vou pegar a direção x. Na direção x, eu tenho que integral do somatório de força resultante na direção x, que é o somatório de todas as forças, dt vai ser igual ao ΔG na direção x. Mas, se vocês olharem para tudo que foi dito aqui no problema, não tem força na direção x. A força é aplicada na direção y. Então, esse termo aqui vai ser anular, zero. Então, o que eu fico é com ΔGx igual a zero. Isso quer dizer que a quantidade de movimento linear na direção x, ela se conserva, porque não tem força aplicada na direção x. Então, a quantidade de movimento linear na direção x se conserva, e o que isso me diz é que o gx no tempo posterior, o tempo de t igual a 4, que é o que a gente vai encontrar, eu vou colocar como 2 e 1. Gx2 vai ser igual a gx1 no ponto 1. Gx no ponto 2 é igual a gx no ponto 1. Ou então, gx no ponto final é igual a gx no ponto inicial. Ou gx no ponto 1 é igual a gx no ponto 0. Bom. Mas o que eu sei é que no ponto 1, o gx no ponto 1, a velocidade dele vale v0x, que é 4 metros por segundo. Que vai ser igual ao gx no ponto 2, porque ele vai se conservar, certo? Então, o que eu encontrei daqui é que m v0x, que é o gx1, é constante. Então, se conserva. Então, a velocidade na direção x se conserva. A velocidade inicial que eu tenho na direção x, ela se conserva.
Isso quer dizer que a velocidade inicial v0x de 4 metros por segundo vai ser a mesma também em t igual a 4 segundos. Então, em t igual a 4 segundos, o v é igual ao v0x. Esse v que eu estou calculando é o vx no ponto 2. É igual ao v0x. Eu não vou repetir v0x, eu vou colocar direto. Vai ser 4 metros por segundo. Então, a gente já encontrou aqui a velocidade na direção x em t igual a 4 segundos. Agora, falta encontrar a velocidade na direção y em t igual a 4 segundos. E para encontrar a velocidade na direção y em t igual a 4 segundos, eu vou partir para explorar a equação na direção y. Eu vou para a direção y e vou usar somatório de fy dt igual a delta gx na delta gy. Delta g na direção y. Então, eu tenho aqui uma integral, tem força na direção y, então a força na direção y é aquela força que é dada no problema. Então, para encontrar essa integral aqui, eu vou fazer a integral de 0 até os 4 segundos, que é onde eu quero encontrar o valor da velocidade. Então, eu vou substituir o fy, que é 2 mais 3 quartos, que é o quadrado dt. Então, igual ao ΔGY, que é o GY no ponto 2, menos GY no ponto 1. Então, continuando, resolvo a integral, substituo os valores aqui para o g. Então, resolvendo essa integral, eu vou ficar com 2t mais 3 quartos de t ao cubo de t 3 quartos exato de t ao cubo sobre 3. De 0 até 4. E o GY2 é o m VY2, que é no instante t igual a 4. Esse GY2 aqui é em t igual a 4. E o GY1 é em t igual a 0. Então, menos, e o GY1, que é em V0Y. Então, eu substituo, quando eu substituir aqui para resolver a integral em t igual a 0, vai ser anular tudo, então eu vou substituir só em t igual a 4. Então, eu vou ficar com 2 vezes 4, mais, cancelo 3 com 3, eu fico com t ao cubo sobre 4, então eu vou ficar com 4 ao cubo sobre 4, vai ser igual a massa. Está dado no problema, que é 2,4, a massa da partícula. VY2, que é o que a gente quer encontrar, menos 2,4 vezes o V0Y foi encontrado. Vocês olhem aqui que quando eu calculei aqui o V0Y, eu não coloquei o sinal, certo? Eu não coloquei o sinal, mas tem aqui um menos.
Esse primeiro cálculo aqui foi só o módulo, mas o V0y é menos, que está na direção y negativa, menos 3 metros por segundo. Então, eu vou incluir logo o sinal, menos, menos 3 metros por segundo. Certo? Então, V0y menos 3. Então, continuando, eu tenho aqui, vai ficar 8 mais 4 ao cubo sobre 4, que dá 16, igual a 2,4. Vou colocar aqui como Vy, 2 menos 2,4 vezes menos 3 vai ficar positivo, fica mais 7,2. Então, 2,4 Vy2 vai ser igual 16 mais 8, 24. Então, 24 menos 7,2. Então, Vy2 vai ser igual 16,8, que é 24 menos 7,2, dividido por 2,4. E vai dar 7 metros por segundo. Então, já encontrei Vy2, Vx2, que é em t igual a 0, em t igual a 4 segundos, perdão. Então, em t igual a 4, Vx2 é igual a 4 metros por segundo e Vy2 é igual a 7 metros por segundo. Encontrei as componentes, aí eu posso encontrar quem vai ser V, que ele pede o módulo de V. Então, o módulo de V vai ser a raiz do quadrado das componentes, da soma, quadrado das componentes. Então, eu vou somar na direção X mais na direção Y. Então, V vai ser raiz. Então, vou pegar 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Então, é raiz de 16 mais 49. E efetuando essa raiz, eu vou ter aproximadamente 8,06 metros por segundo. Então, V é 8,06 metros por segundo. Além do módulo da velocidade, para você especificar o vetor completamente, você precisa da direção. E então o problema pede qual é o ângulo que a velocidade vai fazer com o eixo X. Que eu vou denominar esse ângulo como sendo um ângulo θ. Eu usei o ângulo alfa para representar aqui o ângulo que a velocidade inicial faz com o eixo X. Agora eu vou usar o ângulo θ para encontrar qual vai ser a direção da velocidade v em relação à direção x. Então, para encontrar esse ângulo vai ser tangente a menos 1 de Vy sobre Vx. Porque vocês vejam o seguinte, o Vy e o Vx que foram calculados, eles são positivos. Então, o que aconteceu? Volta para a figura. Depois de 4 segundos, Vy e Vx, eles são positivos. Então, a partícula, ela estava descendo aqui na direção x, positivo, e y negativo, mas ela voltou para o primeiro quadrante, onde
Vx é positivo e Vy é negativo. Então, o ângulo, eu vou pegar tangente a menos 1 de Vy sobre Vx, e aí eu já calculei, então fica tangente a menos 1 de 7 sobre 4. E aí tangente a menos 1 de 7 sobre 4, só 7 sobre 4 vai dar aproximadamente 60,25 graus. É o ângulo que a velocidade V faz com o eixo x. Então, nesse problema, a gente usou quantidade de movimento linear, teorema do impulso, quantidade de movimento linear, para encontrar a velocidade. Então, eu tenho aqui esse teorema que envolve força. Então, vocês veem o seguinte, esse teorema ele é bem útil para trabalhar com forças que dependem. Ele é um problema, é um teorema que essa teoria foi usada, foi explorada para trabalhar com forças que dependem do tempo, né? Se a força for constante aqui também vai ficar bem, a equação fica tranquila para resolver. Mas o que eu estou querendo falar para vocês é o seguinte, na teoria que envolve o conteúdo que a gente está estudando, mesmo eu estando trabalhando com uma partícula, ou se eu for trabalhar com um sistema de partículas, eu posso usar as ferramentas que eu vou usar para resolver os problemas de dinâmica. Elas são segunda lei de Newton, posso explorar a segunda lei de Newton, dependendo do problema, posso explorar trabalho e energia. Se eu não tiver a aceleração, eu parto para um outro formalismo. Então, aqui, nesse caso, quantidade de movimento linear e angular, né, eu tenho uma força que foi aplicada em um determinado, eu calculo aqui a velocidade por um determinado tempo. Então, dependendo do problema, eu vou usar as ferramentas que eu tenho para resolver. A mesma coisa, as mesmas ferramentas que eu uso para resolver problemas, como aqui a gente resolveu o problema, os dois problemas que a gente resolveu são problemas envolvendo o movimento de uma partícula. O próximo problema, eu não sei se eu já fiz ele com vocês, mas é um problema que envolve, aqui tem um movimento de quatro partículas conectadas. Então aqui a gente já parte para um sistema com quatro partículas conectadas. E a gente vai usar para resolver esse problema quantidade de movimento angular, certo? No problema anterior a gente viu quantidade de movimento linear, agora a gente vai usar quantidade de movimento angular. Então, para hoje eu separei até esse problema aqui para a gente resolver. Então, a gente termina ele e depois a gente explora alguma dúvida que vocês tenham de algum problema. Então, o problema fala o seguinte, eu tenho 4 esferas de 3 quilos cada uma e elas estão rigidamente montadas na estrutura e eixo com rotação. E elas estão girando inicialmente livremente em torno do eixo vertical Z na velocidade angular de 20 radianos por segundo.
no sentido horário, quando a gente vê de cima, certo? Então aqui é o que está mostrado na figura. Se você olhar de cima o plano aqui esse plano das quatro esferas, olhando de cima, ela vai estar girando no sentido horário. Então depois aplica um torque de M igual a 30 Nm vezes metro no eixo. Depois que esse torque for aplicado, que como estamos chamando na figura do M, o problema pede para calcular o tempo t necessário para inverter o sentido da rotação e atingir uma velocidade angular θ ponto de 20 radianos por segundo no mesmo sentido de m. Então, vocês vejam, no início, o que o problema disse no início? O problema disse que se eu olhar ele de cima, ele está girando no sentido horário, nesse plano que eu coloquei na figura. Se eu olhar ele de cima, ele gira no sentido horário. No sentido horário, ele vai estar girando nesse sentido aqui, que é o oposto que está na figura. Então, ele está girando no sentido horário, eu vou aplicar um torque contrário ao sentido que ele está girando. Então, aplica um torque no sentido contrário e ele vai girar para outra direção, certo? Então, ele gira para outra direção, e aí o problema pergunta, quando ele girar para outra direção, que chegar em t igual a... Não o tempo, mas ele pede o tempo, na verdade. Ele pede o tempo necessário para que, quando eu aplico o torque na outra direção, ele chegue na velocidade de 20 radianos por segundo no outro sentido. Então, ele quer calcular o tempo para zerar a velocidade angular e chegar no mesmo valor no outro sentido. Então, ele estava no sentido horário, então ele zera e depois vai para o sentido anti-horário. Qual o tempo necessário para ele chegar nos outros 20 radianos por segundo? No outro sentido, no sentido anti-horário. Então, vou usar o teorema para o impulso, quantidade de movimento angular. Não, o outro caso que a gente viu foi o caso linear. Agora a gente vai usar o caso de movimento, o caso da quantidade de movimento angular. No caso da quantidade de movimento angular, o teorema é integral de m que é o momento resultante, dt, vai ser igual ao ΔH, na equação vetorial. Da maneira como está no livro, o momento resultante ele coloca o somatório de todos os momentos. Somatório de todos os momentos dt igual ao ΔH. Então tá aí o teorema e a gente vai usar esse teorema na direção z. Por quê? Porque a gente está trabalhando aqui, as quatro partículas, elas estão num plano XY. Então o movimento delas está restrito num plano e elas vão gerar aqui um momento na direção z, né, de acordo com a simetria da figura. Então eu preciso usar essa equação para resolver esse problema na direção z. E aí eu vou poder usar ela da maneira, tiro o vetor e como eu vou estar só na direção z, eu posso usar escalar. Então, somatório de momentos na direção z, então eu vou ficar para essa equação, fica integral, momento resultante na direção z, dt vai ser igual a ΔH na direção z. Por que eu estou pegando na direção z? Para ficar mais claro,
Vocês sabem que a fórmula para o H, que a gente viu também, é o R vetor mv, certo? Quando eu fizer R vetor mv para cada uma das esferas no plano, elas vão me dar um H, o H vai estar na direção Z. Então eu vou pegar aqui componente Z. Então, integral de mz dt, então eu tenho o m vale 30 newton vezes metros, que está aplicado no eixo, então o m está na direção Z. Integral de mz dt e o delta hz. Então eu vou precisar encontrar qual vai ser o valor de o delta hz aqui, que é o hz no ponto 2 menos o hz no ponto 1. Então eu coloquei aqui a fórmula para o H, que é o R vetor mv. Olhando para a figura também, a gente pode calcular o H na direção Z. E se eu colocar aqui eu posso fazer aqui o H, que é o módulo. O módulo de H, né, que é o que eu tenho produto vetorial, é o MRV vezes o seno do ângulo, né, entre o R e o V. Né? E o seno do ângulo, olhando aqui para a figura entre R e V, é 90. Então, esse valor para o seno aqui dá 1. Então, o H, na direção Z, é o MRV, então é o MR, e o V, que é o R teta ponto. Então, o H na direção Z é o MR2 teta ponto. E aí eu vou ter que somar para as 4 partículas, né? E aqui eu coloquei o MR2 teta ponto para uma que eu coloquei para uma partícula, né? Então, como eu coloquei o Hz aqui já para todas as 4 partículas, então eu vou colocar aqui também logo para as 4. Então é o somatório RI, N. Então, vou fazer o somatório que é o de igual a 1 até 4. Então aqui fica MI, RI e VI, certo? Porque o seno, né, como eu falei, aqui tem um seno também. O seno de θ vai dar seno, aqui vai dar 1, é o seno de 90. Então somatório de MI, RI, VI, que é o RI teta ponto. Então fica o somatório de MI, RI quadrado teta ponto. De igual a 1 até 4. Então tenho aqui a fórmula para o HZ e o... Professor, Oi, pode falar. teria como o senhor passar um tracinho em cima do desenho? Eu não consegui visualizar, não, esse H aí que o senhor falou. O H, certo. Esse H que eu estou calculando aqui, como eu coloquei somatório, certo, é o resultante das 4, certo? Mas vou pegar para uma, para mostrar onde é que vai estar o H, né? Então, se eu calcular para 1, o H é o Certo. quê? É o R vetor MV. Então, eu vou fazer o desenho aqui. Eu tenho aqui o eixo. E aqui eu vou pegar essa partícula que está essa daqui. Que tem 3 kg e tem aqui o raio de 0,5. Então, para essa partícula, quando eu fizer o R vetor mv, eu tenho a velocidade está nessa direção, no movimento circular, certo? Então, ela é perpendicular ao raio. Então, quando eu calcular o H dela, eu vou pegar R vetor mv
quando eu for calcular o módulo, né, eu posso fazer o produto vetorial, colocar os vetores unitários, mas eu posso pegar o módulo direto que fica mais fácil de ver. Mas vou fazer também usando os vetores unitários, então, para calcular o vetor. Então, fica H, aí o vetor R, vou usar coordenadas polares. O R é 0,5 vezes um vetor unitário na direção R. Faço o produto vetorial com a massa, que é 3, vezes a velocidade V, e a velocidade V, para essa partícula, é o R θ ponto, que é 0,5 vezes o θ ponto, que vale 20. E aí a velocidade ela está na direção θ. Então tem um vetor unitário na direção θ. Vou fazer de novo o cálculo que ficou. Então vou denominar isso aqui partícula 1. Então é o H da partícula 1, vetor. Que é o R, vetor mv. Então o H da partícula 1 é o R, que é 0,5 na direção R. Produto vetorial com M, 3 kg, vezes o V, mas o V é o R θ ponto na direção θ. Então vou colocar aqui o 0,5 vezes o θ ponto, que é 20. E aí a velocidade está na direção de θ, é θ. Então faz essa multiplicação. Quando eu fiz essa multiplicação, o que é que eu tenho? Eu tenho 3, que é a massa. Aí o raio fica ao quadrado, fica 0,5 ao quadrado, vezes o θ ponto, que é 20. E o produto vetorial de R com eθ, que é o vetor K, o vetor zk, né? Então eu encontrei o H1, que está na direção z, K, certo? E aqui ficou o quê? Ficou M, R ao quadrado, θ ponto. Aqui eu tenho, para essa expressão toda aqui, é M, R ao quadrado, θ ponto. Então aqui, quando eu fiz aqui, esse cálculo que eu fiz anteriormente, é para todas as 4, mas aqui eu fiz para uma. Se eu tirar o módulo aqui para uma, para essa partícula 1 que eu coloquei, se eu tirar o módulo, fica o quê? Fica MR2 θ ponto. Então tiro o K, o vetor unitário. Certo? Deu para ver? Deu sim, professor. Obrigada. Então, ok, aqui tem o H. E aqui, então eu coloquei aqui essa fórmula, que é a fórmula para o H, para a gente aplicar no teorema. Então, eu vou partir para outro quadro. Então, o que a gente tinha lá era integral de mz dt igual a hz2 menos hz1, sendo que o h que eu encontrei, hz, módulo, é o somatório de mi ri quadrado θ ponto. E aí eu aplico esse h para o ponto 2 e para o ponto 1, para jogar na fórmula anterior. Então, o hz no ponto 2. Como a gente vai precisar olhar para a figura para entender, eu vou pegar essa figura. Então, eu vou deixar essa figura. Vou deixar ela aqui mesmo e a gente faz nesse espaço que está aqui. Se a gente precisar, olha para a figura, certo? Então, Hz2. Então, eu vou calcular o H resultante no ponto 2 das 4 partículas. Então, aqui a gente vai ver a diferença, uma das diferenças, quando a gente trabalha para uma partícula para um sistema. Porque quando a gente for trabalhar para o sistema, você vai ter que pegar os valores das grandezas para as 4 partículas.
Aí, nessa hora, você vai precisar usar um centro de massa. Nesse caso aqui, o que a gente vai precisar fazer é somar as equações para cada uma, para encontrar o resultante. Então, o Hz no ponto 2, eu vou calcular o H, esse termo, para as quatro partículas. Partícula 1 da partícula 1, essa aqui foi a 1, essa 2, 3, 4. Então, tem duas partículas a uma distância de 0,3 metros, tem duas partículas com o mesmo raio. E a partícula 2 e 4 tem 0,3 metros. E as partículas 1 e 3 tem 0,5 metros de raio. Então eu posso pegar aqui e colocar assim, somatório, esse somatório aqui de m e r ao quadrado, ela vai me dar quatro termos, esse somatório, certo? Que são quatro partículas, mas eu posso, como tem duas que têm mesmo raio, eu posso quebrar aqui e colocar dois termos. Poderia fazer isso direto, né? Mas de primeira vez, né, para entender direito o que eu estou fazendo, eu vou colocar os quatro termos de todas as quatro partículas. Então, para a partícula 1, eu tenho, aqui vai ficar m1, r1 quadrado, θ ponto, mais m2, r2 quadrado, θ ponto, m3, r3 quadrado, θ ponto. Aí aqui, como eu estou calculando no ponto 2, eu vou colocar θ ponto 2, certo? θ ponto 2, θ ponto 2. E no outro eu vou colocar θ ponto 1. Mais m4, r4 ao quadrado, θ ponto 4. Então, Hz no ponto 2, aí o que eu tinha dito anteriormente é que é o seguinte, partícula 1 e partícula 3 têm o mesmo raio, então essa equação aqui é a mesma para essas duas partículas e para 2 e para 4 também a equação vai ser a mesma, porque elas têm o mesmo raio e têm a mesma massa. Eu poderia colocar duas vezes bom direto, né? Aqui eu coloquei as quatro direto, mas então a gente substitui, né? Já coloquei dessa forma, então tem o M1. O M é igual para todos, todos têm 3 kg, então é 3 vezes R1, 0,3 ao quadrado, θ ponto 2 mais M2, 3, de novo 3, aí o R2, o R1 não é 0,3, certo? O R1 é 0,5. Foi essa partícula olhando para a figura. 0,5. O R2, sim, 0,3 ao quadrado, θ ponto 2 mais R3. Aí vem para a partícula 3, eu tenho o R3, que é 0,5. Então, 3 vezes 0,5 ao quadrado, θ ponto 2, mais, e aí para a partícula 4, 3 que multiplica 0,3 ao quadrado, θ ponto 4. Então, Hz2, aí eu vejo que aqui eu tenho dois termos para 0,5 e aqui eu tenho os dois termos para 0,3. Então, eu vou pegar 2 vezes 3 vezes 0,5 ao quadrado, θ ponto 2, mais 2 vezes 3 vezes 0,3 ao quadrado, θ ponto 2. Então, Hz2, então, vou ficar com 6 vezes 0,5 ao quadrado, mais 2, mais 6 de novo, que é 2 vezes 3. 6 vezes 0,3 ao quadrado. E tudo isso multiplica θ ponto 2, que é o θ que a gente quer encontrar, né? Que é no instante. Não é o θ que a gente quer encontrar, já foi dado, né? Que é 20, vale 20. O outro vale 20 na direção negativa, certo? Já foi dado, né? A gente quer é o instante em que ele vai chegar no θ ponto 2, certo? Então, esse θ ponto 2 eu vou substituir, ó. O θ ponto 2 é quando ele gira e vai para o sentido, anti-horário. Então, no sentido anti-horário, por convenção, a gente usa o sentido anti-horário positivo. Então, θ ponto 2 vai ser positivo. Eu já vou colocar aqui do lado que
θ.2 eu vou considerar ele positivo, então é 20 radianos por segundo. E θ.1 negativo, porque está no sentido horário, então menos 20 radianos por segundo. Então eu faço o cálculo e calculo o HZ no ponto 2. Calculando o HZ no ponto 2, aqui eu faço o cálculo para 6 vezes 0,5 ao quadrado. E o outro é o 6 vezes 0,3 ao quadrado. Posso fazer 0,5 ao quadrado vezes 6, vai dar 1,5. Então fica 1,5 mais esse outro termo vai dar 0,54. Então 1,5 mais 0,54 vezes θ.2, 20. Então igual a 2,04 vezes o θ.2, que vale 20, certo? 2,04, então HZ2 vai ser, eu vou precisar fazer essa multiplicação. Então dá 40,8. Então eu calculei o HZ no ponto 2. Para calcular o HZ no ponto 1, que é quando o θ está na direção θ.1, de menos 20 radianos por segundo, no sentido horário, eu uso a mesma equação, mas eu não vou fazer o cálculo tudo de novo, porque é semelhante, né? Vocês já viram, né? Porque o HZ no ponto 2, eu calculo o que vai mudar para o HZ no ponto 1? Somente o θ ponto, porque agora eu tenho ele positivo e no ponto 1 eu vou ter ele negativo. Então o cálculo vai ser o mesmo, é esse mesmo cálculo que eu fiz aqui no ponto 2, trocando o θ.2 pelo θ.1, que é menos 20 radianos por segundo. Então o HZ1, eu vou colocar a forma de novo, mas aí eu já coloco a resposta que eu já sei. Então, para cálculo, coisas desse tipo, entendeu? Já falando com relação à resolução de exercícios, bom, eu não, se eu, algo desse tipo, por exemplo, uma resolução de exercício que eu estiver corrigindo, ok, não tem problema, porque eu vi que o raciocínio está lógico, entendeu? Então, não tem problema, certo? Não fez o cálculo para o 2 total, não precisa, porque eu já vi que já desenvolveu todo o raciocínio que precisa para resolver a questão. O ponto que pega, muitas vezes, é que é um cálculo que é importante para o entendimento da questão, e às vezes não está lá. Aí, nesse ponto, sim, né? Pode ser que não esteja totalmente correto. Então, HZ1 no ponto 1, eu vou pegar. Professor, Pode falar. eu me perdi na questão do teta. Eu não entendi como foi que o senhor colocou, tipo, nesse M3, o teta 2. M3. Teta ponto, né? Que é o... A gente está trabalhando com teta ponto, né? Isso, o teta.2. Uhum. Então, o teta ponto 2, ele é igual para todos. Porque todas as partículas, elas estão... As 4 partículas, elas estão com a mesma velocidade angular. No início. No ponto 2, aliás, no início não. No final. Tanto no final quanto no início, né? Mas a gente está no ponto 2, então já é no final. Então a gente está calculando primeiro no final, depois vai para o ponto inicial. É porque no M4 o senhor colocou teta.4. Foi aí que eu me confundi, acho que foi isso. Pode ser. Então, eu coloquei θ.4, mas o θ.4 é igual ao θ.2. Porque eu coloquei É só ponto para 2. nomear as bolinhas, é? Não é, aqui no θ-ponto eu não nomeei as partículas, eu nomeei as partículas na massa e no raio, certo?
M1R1, ok, partícula 1. Certo. M2R2, Uhum, partícula entendi. 2. Mas o Certo. teta Entendi. ponto, Obrigada. certo? Se alguém ainda tiver dúvida, é porque o teta ponto, ele é igual para todas. Aí eu coloquei um 2 para todas. Eu tinha colocado um 4 aqui, mas o 4 também é igual a 2. Bom, se quiser, vocês poderiam colocar teta ponto final, certo? Para o ponto 2 e teta ponto inicial para o ponto 1. Ficaria até mais, né, na hora de você entender, porque é igual para todas as partículas. Mas se quiser também, poderia colocar teta ponto 1, teta ponto 2, teta ponto 3, teta ponto 4. No final, você colocaria que eles são iguais também. Poderia ser assim também. Então, aqui foi no instante 2, né, que é após t segundos. Esse cálculo que a gente fez do HZ no ponto 2, aqui HZ no ponto 2 vou colocar aqui, em t que a gente não sabe, né? Que é o t que a gente quer encontrar. Aí no ponto 1, que é t igual a zero, que é o instante inicial, aí eu vou aplicar a fórmula de novo. Aí, usando de novo para as quatro partículas, bom, eu vou colocar de novo, é 2 vezes m, certo? Aí tem um raio de 0,5 ao quadrado, aí θ ponto 1, e o outro termo é 2 vezes m. Eu vou colocar logo o valor direto de tudo, todos os valores substituindo. Então é 2 vezes a massa, o valor da massa vale 3, então 3 vezes o raio, aí duas partículas têm raio 0,3, e aí a velocidade angular que é θ ponto 1. E o outro termo é 2 vezes a massa, aí duas partículas têm 0,5, e de novo θ ponto 1, que é igual para os dois. Então o HZ1 vai ser igual a... Aí eu estou só repetindo para esses termos que envolvem MR ao quadrado, né? Eu estou só... Se eu quiser olhar o cálculo que a gente fez anteriormente, é só repetir o mesmo cálculo. Esse termo aqui, ele fica 2 vezes 3 vezes 0,3 ao quadrado, mais 2 vezes 3 vezes 0,5 ao quadrado. Tudo isso multiplica θ ponto no instante inicial. Então, HZ1. Aí esse termo que está aqui no parênteses é o mesmo que a gente fez. É esse termo aqui. Que dá, no final, fazendo o cálculo, dá 2,04. Então, aqui é 2,04 direto, vezes θ ponto 1. Então, 2,04 multiplica menos 20. Então, HZ1 também já foi feito. Essa resposta dá 40,8 negativo. Então, encontrei então a equação que a gente tem, que a gente precisava usar esses termos, é essa equação aqui, que está aqui em cima. Então, é integral de mz dt, o impulso igual a variação da quantidade de movimento angular. Então, no ponto 2 foi 40,8, menos no ponto 1, que é menos 40,8. Se quiser, para deixar mais, né, aqui é Hz no ponto 2 menos Hz no ponto 1, que foi calculado, a efeito de melhorar aqui a maneira como foi colocado.
Então, 40,8 menos 40,8. Então, o MZ também é dado no problema. O MZ vale 30. Então, eu vou ter integral de 30 dt igual 40,8 mais 40,8. Então, 30t vai ser igual a 81,6, somando 40,8 com 40,8, 81,6. Então, com isso, t é igual a 81,6 sobre 30. E aí divide, esse resultado vai dar mais ou menos 2,72 segundos. Que é o tempo que o problema pede, né? O tempo necessário para as partículas que estão girando, elas inverterem o sentido do movimento e chegarem ao mesmo valor da velocidade angular no sentido oposto. Que é com inverter o valor de θ, né? Θ ponto. Inverter o valor de θ ponto da velocidade angular. Certo? Então, bom, eu tenho outras questões aqui ainda, poderia explorar outras questões, mas se vocês tiverem também em relação a alguma dúvida que vocês têm. Ou então vocês poderiam falar algum determinado conteúdo que eu poderia ver se eu tenho alguma questão sobre. Ou então a gente para por aqui com essa revisão, né? Que o conteúdo é até sistema de partículas, essa é a última questão que a gente fez, certo? Então eu vou parar por aqui. Vou parar a gravação.